visual. E eu já, assim, tenho uma trajetória desde criança de experimentação em arte, fiz várias coisas. Então, eu falo que eu sou uma experimentadora de diversas linguagens, né? Hoje eu me expresso mais na fotografia, mas eu também estudei música, dança, outras expressões de artes visuais, audiovisual, também já experimentei algumas coisas. E de formação mesmo, eu tenho formação acadêmica, né? Graduação em Ciências Biológicas, Pedagogia e Fotografia. Também fiz especialização em Ensino por Investigação e Fotografia. E fiz um mestrado em Planejamento e Análise de Políticas Públicas, né? Então, por isso que eu estou um pouquinho mais, tenho um pouco mais de facilidade com essa questão das políticas públicas, da legislação, porque foi isso que eu estudei no mestrado, né? Apesar que no mestrado eu aprofundei na área ambiental, né? Que como eu trabalho eu mesclo as duas áreas, né? Eu trago as artes como ferramenta de educação ambiental. Então, eu estou sempre trabalhando com as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tanto trabalho na arte as temáticas ambientais, quanto na área ambiental trabalho a arte como ferramenta de sensibilização. E aí, no mestrado, eu pesquisei política pública de resíduos sólidos, de educação ambiental, mas eu estou sempre por dentro da questão das políticas públicas culturais também, né? Inclusive, não coloquei aqui, mas eu sou membro, né, junto com a CON, do Conselho Municipal de Cultura aqui de Batatais. Eu sou professora de fotografia e percepção já há mais de 10 anos, trabalho com educação ambiental há mais de 15 anos, fui professora efetiva da rede estadual por 9 anos, exonerei o ano passado, né, para me dedicar exclusivamente à área artística, permeada aí pelas questões ambientais. Então, atualmente, eu sou educadora ambiental no programa Bateia, que é um espaço de educação ambiental maravilhoso que a gente tem aqui em Batatais. Também sou oficineira, né, no projeto Faro de Artista, que é do Espaço Cultural Fernando Faro, aqui de Batatais também. E eu tenho, né, dentro da área ambiental, um projeto muito querido, que é relacionado à valorização, à visibilidade aos catadores de materiais recicláveis, né? Então, eu faço parte do programa de embaixadores da ONG que se chama Pimp My Carroça, que são os criadores do aplicativo Cata Aqui. Também tem vários cursos online, cursos de fotografia, de percepção, e o ano passado eu lancei meu primeiro livro, que é o Fotografias para Adiar o Fim do Mundo, inspirado na obra do Ailton Krenak, né, e trazendo essa percepção e essas vivências que eu tive ensinando fotografia como ferramenta de sensibilização, ferramenta de educação ambiental. Vamos começar falando um pouquinho no geral de políticas públicas, né, dentro da cultura, para depois ficar mais fácil eu explicar a Lei Paulo Gustavo, tá? Só para a gente entender de uma forma mais ampla e depois ir afunilando. Por que eu vou fazer isso? Porque, na verdade, outras leis vão surgindo, né? Então, inclusive, deve estar para sair alguma coisa agora já da Lei Aldir Blanc. Então, se você entende mais ou menos o funcionamento geral das leis de fomento, de premiação da cultura, você consegue, né, entender essa, a Lei Paulo Gustavo, mas você vai conseguir entender outras também, tá? Então, o que é política pública? Política pública é algo que o governo faz, né? Pode ser uma ação direta, pode ser um fomento, né, um recurso que ele paga para alguém fazer uma ação, mas está tudo relacionado a um agir, né? E aí pode ser um programa mais extenso, mais elaborado, duradouro, pode ser um projeto específico que tem prazo para começar, para terminar, né? Pode ser uma ação pontual. Então, por exemplo, se um município institui que todo ano vai ter uma exposição de artes visuais, né? Isso é uma política pública, apesar de ser uma ação pontual que vai acontecer uma vez só por ano, mas é uma política pública. Se cria-se um festival, né? Isso falando dentro do campo da área cultural. Cria um festival. É uma ação pontual, mas é uma política pública, tá? Então, está muito relacionado a algo que o governo faz, tá? Pode ser o governo federal, pode ser o estadual, pode ser o municipal, pode ser de forma sistêmica, né? E aí, o que é uma coisa muito importante para a gente entender? Por que existem as políticas públicas culturais? Para que criaram isso? O que é que, de fato, quais tipos de ações que vão acontecer? A gente precisa entender esse conceito que eu coloquei aqui, que é a tridimensionalidade da cultura. Essa tridimensionalidade é o que rege todas as políticas públicas da cultura no Brasil, tá? Através do Sistema Nacional de Cultura. Que esse Sistema Nacional de Cultura, a ideia é que tanto o governo federal, quanto os governos estaduais e os governos municipais, eles dialoguem e trabalhem de forma conjunta, né, unificada, para democratizar o setor cultural. Tá? Então, essa tridimensionalidade, ela vai reger todas as ações. Para que serve isso? É para saber para que lado eles vão olhar, tá? Então, quais lados são esses? São três, né? Que é a esfera simbólica,
a cidadã e a econômica. Então, eles vão considerar esses 3 aspectos quando forem criar qualquer tipo de programa, de ação pontual, de projeto, né? Ou seja, de alguma política pública para a área cultural. Então, o que é a dimensão simbólica, né? É o que a gente faz, né? O que o artista faz, é a sua produção, tudo aquilo que se constitui como fazer cultural. Mas também se enquadra nisso, além das produções, toda uma questão de vivência, né? De cultura de um território, por exemplo. Então, além da produção artística em si, a dimensão simbólica, ela também vai trazer, ela vai permear outras áreas, né? Que vai envolver o turismo, a saúde, a comunicação, o meio ambiente, né? Então, ela é uma, como se diz assim, é a alma, né, da cultura, é a dimensão simbólica, tá? Porque é algo que ele não é concreto, não é uma coisa que a gente pega na mão, né? É o fazer, é o estar, é o conviver, são os hábitos, são os espaços, são os territórios, tudo isso é a dimensão simbólica da cultura e que tem um valor, né? Tem um valor que a gente chama de valor cultural e que os governos precisam olhar para isso, eles precisam garantir que tudo isso permaneça, continue, seja preservado, perpetue, tenha continuidade, né? A dimensão cidadã, ela está mais relacionada à parte de direitos, tá? Direito, garantia de acesso. E isso é importante também, porque se a gente for pensar assim, ó, se o governo ficasse olhando só para a produção cultural, pode ser que eles nem dessem tanto valor para isso, porque a gente sabe que se a pessoa não tem uma percepção da importância que a arte tem na vida das pessoas, ela vai falar, mas isso aí não precisa, né? Isso aí é coisa que é bobeira, né? É hobby das pessoas, é bobeira. Só que aí a gente tem essa dimensão para dar uma segurada, que é garantia de direitos. Então, está na Constituição, está assegurado, né, que as pessoas tenham acesso à cultura. Então, para ter acesso à cultura, a cultura tem que acontecer. Então, é uma forma de amarrar que o governo vai ter que colocar dinheiro, recurso, pessoal, para fazer a cultura acontecer, né, para fazer as produções e todo, né, o contexto que eu falei da dimensão simbólica, que ele de fato aconteça, tá? Entra aí também o direito autoral, o direito à participação na vida cultural, o direito à identidade e diversidade cultural e o direito à acessibilidade, né, que aqui a gente vai falar especificamente da pessoa com deficiência, tá? Então, todos esses direitos entram nessa dimensão cidadã. E é uma forma de garantir que todo governo federal, estadual, municipal tem que olhar para a cultura, né? Porque se a gente ficasse só na dimensão simbólica, a gente sabe que muita gente aí, principalmente do meio político, não vai ter percepção, né? Não vai querer saber de nada. E por fim, a gente tem a dimensão econômica, que aí é onde entra a parte do dinheiro, né? Então, para olhar para essa dimensão, dentro das políticas públicas, eles vão compreender que a cultura ela é um sistema de produção, tá? Então, a gente tem os bens culturais, que são entendidos como se fosse realmente uma mercadoria. E aí eles vão ter etapas de produção, é claro, né? Tem a produção, tem a distribuição e tem o consumo. Então, o governo ele pode atuar nessas 3 etapas. Ele pode atuar fomentando a produção, né? Apoiando quem faz para produzir mais, produzir melhor. Ele pode apoiar a distribuição, que aí realmente a produção de espetáculos, mostras, festivais, espaços expositivos e tudo mais. E a questão do consumo, que também é fomentar a venda, né, desses bens, sejam eles físicos ou não, né, sejam só consumo, por exemplo, de um espetáculo de dança, de teatro, né, oficinas, né, todas as experiências artísticas também entraria ali como consumo, tá? Então, só para vocês entenderem que as políticas públicas elas vão estar sempre olhando ou para uma ou para as 3 dimensões de uma só vez. O ideal é que cada política pública olhe para essas 3 dimensões, não vai considerar o fazer, a importância de incentivar e apoiar o fazer artístico, a produção, o território, toda a questão cultural. Também vai olhar para os direitos que as pessoas têm de acesso à cultura e de produzir a sua cultura, a sua arte. E, por fim, pensar nessa questão econômica, tá? Que é também vamos dizer assim, a parte mais prática que vai envolver o dinheiro, mas que precisa ter esse incentivo. Então, as políticas públicas, no geral, elas precisam olhar para essas 3 dimensões para poder, de fato, ser algo significativo, tanto para a sociedade como um todo, né, quanto principalmente para os artistas, que são os fazedores de cultura.
Bom, e aí entra a Lei Paulo Gustavo, tá? Então, a Lei Paulo Gustavo é uma política pública de cultura. Ela é de 8 de julho de 2022, foi, né, uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, que morreu foi vítima, né, de Covid-19, e aí teve toda uma comoção, porque, né, um grande artista e um símbolo nacional, então foi uma forma de homenageá-lo, né, dar o nome da lei para ele. E a principal motivação foi justamente a crise econômica que o setor cultural viveu como consequência da Covid-19, da pandemia, tá? Então ela foi uma lei que surgiu dessa necessidade. E ela, lembra que eu falei que pode ser um programa permanente, algo que vai acontecer por muito tempo, ou pode ser um projeto mais específico, que vai ter, né, começo, meio e fim? A Lei Paulo Gustavo é uma dessas, né? Então ela não é uma lei que vai ter continuidade depois. Ela foi criada nesse contexto para tentar dar uma recuperada no que se perdeu durante a pandemia, mas ela tem, né, a data para terminar, ela vai ser executada, tem data para terminar, tá? Então, assim, né, essa parte mais burocrática, como eu quis trazer, então a gente tem a Lei Complementar 195, que é o número da lei, né, que é de 8 de julho de 2022, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia de Covid-19. E ela foi regulamentada em maio de 2023, pelo decreto 11.525. Aqui, só fazer uma observação, né? Toda lei, toda política pública, na verdade, ela precisa de uma lei. Porque essa lei, ela vai garantir que aquilo vai acontecer, né? Uma forma de... uma formalização, né? Daquele programa, daquele projeto, daquela ação. Só que, geralmente, a lei, ela vem de uma forma bem genérica, sabe? Assim, eles falam no geral o que vai acontecer. O que vai determinar os detalhes, o passo a passo, a receitinha de bolo, quantidade de recursos, como vai ser distribuído, quem pode usar, se vai só para os estados vão fazer sua própria legislação depois, ou se vão seguir essa mesma legislação. Todos esses detalhezinhos de como fazer a aplicação dessa política pública, dessa lei, ela geralmente vem depois com decretos e resoluções, tá? Então, o decreto, geralmente, ele vem depois de um tempo para regulamentar essa lei, para mostrar como que vai ser na prática. E, às vezes, dependendo da política pública, mesmo assim, ainda fica um monte de dúvidas, tá? Os municípios ficam ali desesperados, que foi o que aconteceu com a Lei Paulo Gustavo. Tanto que começaram a fazer, o Ministério da Cultura fez várias oficinas em todos os estados para tirar dúvida. Porque mesmo com o decreto de regulamentação, os municípios não sabiam direito como fazer. Tudo bem, vai vir, que nem o caso de Batatais, é 500 e poucos mil, né? Vai vir esse recurso, mas como que eu vou distribuir? Para quem que eu posso pagar? Como eu posso pagar? Como que eu vou fazer os editais? Então, muitas dúvidas. Então, eles fizeram várias oficinas para poder ajudar os municípios, né, a se organizarem e criar a implementação dessa lei. Deixa eu voltar aqui. Ó, eu vou fazer mais rapidinho agora, sem pausas, e depois eu já vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Porque aí eu passo tudo, às vezes é alguma dúvida que depois eu já vou falar, aí depois no final eu tiro todas as dúvidas. Quem quiser anotar ou quiser colocar no chat também, depois eu volto no chat e vou respondendo, tá? O repasse total, né, dessa lei foi 3 bilhões 862 milhões para os estados e municípios e Distrito Federal, para essa aplicação em ações que seriam aí vistas como emergenciais, tá, para o setor cultural. Aí, quem pode concorrer, né? Que aí eu acho que é a grande pergunta que todo artista se faz. Pode concorrer qualquer artista, pessoa física, pessoa jurídica, né? Se você tem um CNPJ, seja ele MEI ou não, você pode também concorrer como pessoa jurídica. Pode ser empresa, pode ser sem fins lucrativos também, pode ser uma organização, uma instituição, associações, fundações, né, organizações da sociedade civil, desde que atuem na área cultural. Você tem que comprovar que você atua na área cultural e você tem que residir há pelo menos 2 anos no município em que você vai se inscrever. Então, isso é uma coisa importante também de vocês pensarem. Mas não há outros impedimentos, tá? Então, realmente assim, qualquer pessoa que comprove a experiência na área cultural, que reside naquele município, ela pode participar dessa lei, tá? Como que vai acontecer essa participação? Eles vão criar diversos editais. Nesses editais você vai fazer a inscrição, mas eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre isso ali na frente.
Então, pessoa física e jurídica que pode concorrer, né? Eles colocam lá no parágrafo 9º do artigo 8º da lei, eles colocam os exemplos de quais segmentos culturais pode participar. Então, artes visuais, música popular, música erudita, teatro, dança, circo, livro, literatura, arte digital, artes plásticas, artesanato, dança, hip hop, funk, expressões culturais afro-brasileiras, cultura dos povos indígenas, cultura dos povos nômades, culturas populares, capoeira, quilombolas, culturas dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, coletivos culturais não formalizados, né? Então pode ser também grupos culturais que não têm CNPJ, que não têm formalização, também pode participar. Carnaval, escola de samba, bloco, bandas carnavalescas e qualquer outra manifestação cultural, ou seja, é para todas as áreas. Mas tem um porém. São 4 pontos da lei, são o artigo 6º e 3 incisos e o artigo 8º, que vão especificar a divisão do recurso. Tá? Então, cada município do Brasil recebeu uma quantidade de acordo com o número de habitantes. E aí, né, depois eu posso passar para vocês, tem uma tabelinha de todos os municípios. Eu acho que eu tenho ela salva que eu posso mandar e para o André, para a Com, eles mandam no grupo para vocês. Vocês podem consultar o município de vocês lá. Esse recurso, ele já veio com uma divisão, né? Como a Lei Paulo Gustavo, ela é focada no audiovisual, diferente da Aldir Blanc, que já teve há 2 anos atrás, né? E que agora vai ter de novo, que é para todos os setores, de forma mais igualitária. Essa lei não, ela é específica para o audiovisual, mas deixaram 30% do recurso para todas as áreas, para aqueles artistas de todos aqueles segmentos que eu falei, que não se encaixam. Então, até que é um valor considerável, né? De 100% do recurso que vier para o seu município, 30% vai ficar especificamente para todas as áreas, tá? E o restante vai ser dividido nesses 3 incisos, que eu vou explicar cada um para vocês. Então, quem que pode participar? No artigo 6º vai ter 3 incisos. O primeiro inciso é o que mais tem recurso. Eu não vou lembrar de cabeça agora a porcentagem que é, tá? Mas é a parte que tem mais recurso. A maior parte do dinheiro vai ser para os editais que forem criados para o inciso 1, que é apoio a produções audiovisuais, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento, inclusive aquelas com origem em recursos públicos ou financiamento estrangeiro. Por que eles colocam isso? Porque se você tem, como é produção audiovisual, pode ser que, por exemplo, um grupo estava produzindo um filme, e aí ele foi impactado pela pandemia, não conseguiu o resto do financiamento, não conseguiu o resto do recurso, então ele pode também pedir apoio para complementar. E pode também ser apoio para produções novas, tá? Aqui, qualquer pessoa pode participar também, mas vai ter alguns detalhes dos editais que podem ou não impedir a participação de todos vocês, tá? Vamos pensar assim, ó. Eu, Natália, eu tenho experiência com audiovisual já, eu tenho algumas produções, eu fiz alguns clipes de música, eu fiz um documentário sobre os catadores, então eu tive uma experiência, mas vamos fazer de conta que eu nunca tive experiência. Mas eu tenho as minhas vivências artísticas, né? Tem a questão da fotografia, que hoje está mais forte e tudo. O que eu poderia fazer? Se o edital permitir que qualquer pessoa, que mesmo que não tenha experiência anterior, participe com uma proposta nova, né, de algo que você ainda vai fazer, eu posso participar, por exemplo, propondo um documentário, tá? Tem muitas possibilidades, né? Eu falei algumas aí, documentário, clipe de música, uma animação, você pode fazer um curta-metragem, tem várias possibilidades de produções audiovisuais. Mas para artistas que são de outras áreas, o mais fácil é o documentário, porque aí você não sai muito da sua zona de conforto. Então, por exemplo, a Arte Naif, você pode produzir, propor no edital, né? Olha, eu vou me inscrever e o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou produzir um documentário sobre a arte naif na minha cidade, na minha região, enfim. O que vocês têm que ficar atentos, né? Se o edital permite que pessoas que não tenham experiência se candidatem mesmo assim, né? Com a proposta, com o orçamento, com detalhes de como vai fazer esse documentário, né? O exemplo do documentário, mas pode ser outra produção. E outra coisa, né, a questão do território, porque tem município que vai fechar o edital para que todas as produções sejam de algo do município, então também tem que ficar atento a isso, tá? Mas, no geral, todos podem participar. Depois vai ter um detalhezinho sobre fomento e
premiação que eu vou falar para vocês depois, tá? Mas, no geral, todos podem participar aqui. Desde que haja essa proposta, né, essa possibilidade de fazer algo depois, tá? O segundo inciso é apoio a reformas, restauros, manutenção e funcionamento de salas de cinema, incluindo as salas de cinema itinerante. Aqui também é a mesma coisa. Se a pessoa, o grupo, né, a empresa já tem uma sala de cinema que funciona, ela pode concorrer. E se você ainda não tem, mas você pode fazer uma proposta de cinema itinerante, também você vai poder concorrer. Aqui, geralmente, os municípios vão fechar para quem tem CNPJ. Então, para instituições, espaços culturais, coletivos, né, que tenham uma mínima estrutura para oferecer. Geralmente vai ser isso que vai acontecer nos editais, tá? Então, é mais para quem já faz exibição de filmes e quem tem estrutura para poder fazer. Não vou me alongar muito nesse inciso, porque acho que não é muito interessante para vocês, mas é só para vocês conhecerem mesmo a proposta. O terceiro é sobre capacitação, formação e qualificação no audiovisual. Então, aqui entra apoio a cineclubes, festivais, mostras de audiovisual, cursos, oficinas, né? Tudo que for envolver formação em audiovisual. Aqui também, ele tem, assim, umas brechas, né? Por exemplo, assim, pode realizar rodadas de negócio para o setor audiovisual, pode apoiar observatórios, publicações de audiovisual, pesquisa sobre audiovisual. Esse é um inciso que dá um pouco mais de abertura para os municípios, para que eles consigam usar esse recurso caso não tenha na cidade deles formação, não tenha cineclube, não tenha nada, assim, não tem como fala assim, um hábito, né, de festivais, de audiovisual, então eles podem criar coisas novas, então ele é um inciso que dá bastante abertura. O que geralmente vai acontecer? Os espaços culturais, né, para a cidade que não tem cinema, seja ele público ou particular, né, de uma empresa particular, para as cidades que não têm cinema, eles podem usar esse recurso para fomentar a formação ou para espaços culturais que possam ser espaços exibidores, né? E uma das dicas que deram é que esses espaços, que esse cinema itinerante, ele aconteça exibindo as próprias produções aqui do inciso 1, tá? Então, se o município vai investir uma grana para produção audiovisual, é interessante que isso seja exibido depois. Então, o inciso 3, ele também pode ser usado para fomentar esses festivais, essas mostras da produção audiovisual que foi feita no artigo. Pode, tá? Não é uma regra, mas pode acontecer também. Aqui também, não vou me alongar nesse inciso, porque não é o mais interessante. E, por fim, que essa é a parte que eu acho que mais vai ajudar vocês, né, que todos podem participar, é o artigo 8º, que é apoio ao desenvolvimento de atividades de economia criativa, de economia solidária. Esse artigo 8º, ele é para todos os artistas, tá? É aqueles 30% do recurso total que eu falei para vocês. Então, você olhou lá na sua cidade, minha cidade vai receber 100 mil reais. 30%, ou seja, 30 mil reais vai ser só para dividir entre esses artistas do artigo 8º, que são pessoas de qualquer outras áreas que não vão se inscrever no audiovisual, né? Que não tem experiência, que não tem uma proposta de audiovisual, ou que tem algum impedimento. Então, artesãos podem se inscrever, pintores, escultores, fotógrafos, enfim, uma infinidade, né? Atrizes, atores, todos esses eles podem se inscrever nesse artigo 8º. O que é interessante que alguns municípios fizeram? Eles fizeram as oitivas, né, que foram momentos de roda, de conversa com os artistas locais, para entender a demanda da cidade, para fazer um diagnóstico, saber quantos mais ou menos tem que vão se inscrever no audiovisual, quantos tem que vão se inscrever no inciso 2, que é apoio à reforma dos espaços exibidores, quantos vão se inscrever no inciso 3, né? E quantos vão se inscrever no artigo 8º. Por quê? Para ter uma divisão um pouco mais justa desse recurso. E também para pensar nos editais, em como que seria o acesso, né? Enfim. Aí, aqui uma coisa importante, que vai afetar tudo que eu falei desses quatro itens antes. Tem duas modalidades, né? Os editais, as contratações, eles podem ser feitos por duas modalidades nessa lei. Então, tem a modalidade de fomento, que, ou seja, é aquilo que você ainda vai executar, é uma ação que você ainda vai fazer, e tem a modalidade de premiação, que é você dar um prêmio para algo que a pessoa já fez.
Então, o artigo 8º, esse que eu acabei de falar para vocês, que é os 30% do recurso, a maioria dos municípios vai fazer premiação. Por quê? Você vai receber um recurso que a maior parte é para apoio à produção audiovisual. E a sua arte não tem nada a ver com audiovisual. Então, entende-se que, se é uma coisa para socorrer a pandemia, se você tiver que produzir algo, não vai te ajudar tanto, né? Porque o recurso é menor, provavelmente vai dividir entre os artistas, vai ter um recurso bem menor que o do audiovisual. E você ainda vai ter que gastar material, tem tudo para produzir algo. Então, assim, meio que foi um consenso entre os municípios, né? Entre as formações, as oficinas que fizeram, que o artigo 8º fosse premiação, porque aí você vai premiar o histórico daquele artista. Você vai dar um dinheiro para ele investir no trabalho dele, né? Por isso que fala a questão, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Apoio ao desenvolvimento de atividades de economia criativa e economia solidária, ou seja, você vai investir na parte econômica do seu fazer artístico, né? Então, se você precisa de material, você vai socorrer e comprar material. Se você precisa fazer uma exposição, tem recurso, você vai usar para sua exposição. Se você precisa de, sei lá, divulgação, investir em divulgação do seu trabalho, você vai investir, se estiver realmente precisando. Pensando principalmente nas pessoas que foram impactadas com a pandemia, tá? Lembrando que a grande chave, né, da criação dessa lei é justamente tentar amenizar um pouco do impacto que os artistas sofreram. Então, se for premiação, se o edital for de premiação, você não necessariamente tem que fazer algo. O município pode pedir uma contrapartida, se ele quiser, mas não é recomendado, tá? Então, na premiação, não recomenda-se que o município peça uma contrapartida. O que é a contrapartida? É você dar algo em troca. O município te dá o recurso, te dá o dinheiro, e você dá algo em troca. Na Lei Aldir Blanc, não sei se vocês participaram, mas foi assim. Você recebia um recurso, né? Não foram todos os municípios que fizeram, mas aqui em Batatais foi. Você recebia um recurso, você tinha que dar uma contrapartida. E no momento da inscrição, você já tinha que falar o que era. Então, por exemplo, eu, com a fotografia, doei uma fotografia impressa, emoldurada, e aí eu descrevi. Pus a foto da fotografia, é bom, né? Pus a imagem da fotografia que eu ia fazer a impressão e o tamanho, né? As dimensões que ia ter essa moldura com a fotografia impressa. Então, o município pode, né, pedir alguma contrapartida, mas foi orientado, foi assim, meio que consenso, de que o artigo 8º, que é para esse, do geral dos artistas, não se peça contrapartida. Você vai receber o recurso e você vai investir na sua arte do jeito que você achar melhor, tá? Agora, nos outros incisos, né, algumas cidades colocaram como premiação e algumas cidades colocaram como fomento. Então, quando o edital é de fomento, ele vai ter um pouquinho mais de exigência. Por quê? O fomento, ele vai te dar um dinheiro para você fazer algo. Então, não pode ficar no campo das ideias, né? Vocês chegarem lá para se inscrever, colocar os dados pessoais na ficha e falar assim, eu vou fazer um documentário. Como a gente está falando de dinheiro público, tem que ter muita transparência. Então, para que isso aconteça, você tem que informar exatamente como você vai gastar. Então, você vai fazer um projeto mesmo, né? Você vai falar o que você vai produzir, quantos profissionais você vai precisar, quanto você vai pagar para cada um. Então, vou dar aquele exemplo que eu falei para vocês, do documentário da Arte na IFES. Suponhamos que você decidiu, você vai se inscrever no inciso 1, e aí tem o edital lá na sua cidade, vou usar um valor fictício aqui, tá? Faz de conta que o seu edital prevê R$5.000 para você realizar uma produção audiovisual. Quem é da área do audiovisual fala que isso é muito pouco, que não dá para fazer nada. Quem não é, acha que, né, é possível, que dá para fazer. Então, por exemplo, você vai fazer o documentário, você não sabe nada de câmera, filmagem, som, edição, não sabe nada. Não tem problema. Você vai ser o proponente, você vai propor o documentário, vai receber o recurso, vai ser o responsável por distribuir esse recurso. Pode ter um pagamento para você? Pode. Tá? Nesse caso dos editais, vai ter que observar se o município não colocou um valor máximo. Por exemplo, a Lei Rouanet, que é uma política pública de incentivo, você pode, no máximo, 15% do valor total do recurso pagar o seu trabalho, tá? Mas eu acho que esses editais ninguém vai colocar isso, não. Mas você vai ter lá algo para entregar. Então, você vai produzir documentário, você vai contratar uma pessoa que vai fazer a captação das imagens e do som, você vai contratar uma pessoa para editar, né, tudo isso, colocar legenda, tudo que for de acessibilidade, né, que for exigido no edital. Então, você vai precisar de uma equipe. Aí, na hora que você for se inscrever, o que você faz? Você tem que ter todos esses dados na mão para poder
provar que você vai receber o dinheiro e que você vai fazer aquilo, porque depois você tem que prestar contas, tá? Então, todo edital que vocês forem participar, que for de fomento, geralmente vai exigir um projeto para provar o que é que você quer fazer. E também para depois ficar mais fácil de comprovar lá na frente, porque você colocou lá na sua inscrição, eu vou fazer isso assim, assado. Depois, quando você for prestar contas, eles sabem exatamente o que avaliar. Ela falou que ia fazer isso, que ia gastar isso, isso, isso. Prestou contas, colocou lá os recibos, as notas fiscais, as fotos do que fez, ou o produto em si, eles vão confrontar isso e falar, não, ela falou que ia fazer, realmente fez, tudo certo, aprovado, senão vai ter problema com a prestação de contas, tá? Então, o fomento, ele é um pouquinho mais complicado, porque ele vai exigir essas comprovações, ele vai exigir a prestação de contas no final. A premiação é mais simplificado, tá? Então, você não tem que fazer prestação de contas depois. Alguns municípios, como eu falei, podem pedir a contrapartida, né? Não é obrigatório, não foi muito recomendado, mas pode ser que o município peça alguma contrapartida. E aí você só tem que fazer, né? Mas você não tem que prestar contas de como você usou o dinheiro, tá? Então, aqui, no artigo 6º, né, que é o inciso 1, 2 e 3, muitos municípios optaram por fazer fomento. Então, o que é isso? Os editais, quando saírem, a pessoa for se inscrever, ela vai ter que indicar, escrever esse projetinho, ter um orçamento, indicar o que ela vai fazer para prestar contas depois. Os municípios que colocaram que vai ser premiação, basicamente você tem que comprovar só o que você já fez, né? Eles vão te premiar por algo que você já fez antes. Então, aqui, eu vou só dar um exemplo para vocês, assim, de como vocês já começam a se organizar para se inscrever. Por quê? Eu até falei para a Com, né? Antes de ver os editais, é muito difícil. A gente fala coisas que podem acontecer, mas é só quando o edital sai que vem as regras. E aí você sabe exatamente o que eles vão pedir, quais documentos, em qual ordem, qual formato e tudo mais. Então, eu até falei para a Com, depois, se quiser que eu veja alguns editais e faça mais um bate-papo, a gente pode marcar depois. Porque a maioria dos municípios está se organizando para os editais saírem agora em agosto, né? Então, na cidade de vocês deve estar para sair, se já não saiu. Tá? Então, o que vocês podem fazendo enquanto isso? Natália, eu entendi que eu posso participar, mas como que eu organizo? Se não saiu o edital ainda, eu não vou fazer inscrição agora, como que eu já começo a me organizar para não ficar em cima da hora? Primeira coisa é organizar o portfólio de vocês, tá? Depois, saiu o edital, você vai seguir todos os modelos que o edital te colocar. Então, se o edital tem um modelo de inscrição, tem um documento do Word que tem o jeito certinho, a ordem certinha de você escrever as informações, você tem que usar esse modelo. Parece besteira, mas muitos editais da área cultural no Brasil, as pessoas são desclassificadas ou não conseguem o recurso porque elas não prestaram atenção nesse detalhe. Elas mandaram as informações, mas do jeito delas. Aí eu tinha aqui um PowerPoint com o meu portfólio e eu mandei desse jeito mesmo. E aí o edital estava pedindo para você usar o formulário deles, o formato deles. Então parece besteira, mas é importante, né? Ler o edital passo a passo e entender exatamente o que ele está te pedindo. Geralmente esses modelos, eles vão nos anexos. Depois que tem toda a parte burocrática do edital, no final vem um anexo, outro anexo, outro anexo. Geralmente é aí que tem os modelos que você tem que seguir, tá? Para não ser desclassificado ou não perder ponto. E, por fim, lembrar de anexar todos os comprovantes. Aí eu não sei qual que é a experiência de vocês aqui com o portfólio, mas eu trouxe aqui só para, né, dar uma ideia geral. Quem nunca fez um portfólio, é claro que os municípios podem ter um modelo próprio, que foi o que aconteceu aqui em Batatais, na Lei Aldir Blanc, tinha um documento no Word, você preenchia lá, por exemplo, todas as formações que eu já tive. Então, eu punha lá, graduação, pós-graduação, só o nome, né? O nome e o ano que eu concluí. Os cursos livres que eu fiz, listei todos os cursos lá. As oficinas que eu ministrei, as palestras que eu ministrei, listei todas lá por ordem das datas, né? Vou colocar o título e a data. Que mais que tinha lá? Exposições que eu fiz, nome da exposição, local e o ano que eu fiz. E, por fim, acho que tinha também premiações, né? Se eu já recebi algum prêmio de algum concurso. Listei lá também. No final, isso era o formulário deles. Então, eu tinha que colocar tudo certinho na ordem, para escrever os títulos, local e data. Depois, você tem que comprovar que realmente aquilo aconteceu. Aí, sim, nos anexos da sua inscrição, você vai colocar na ordem que você colocou lá no portfólio. Então eu tenho graduação em fotografia.
Aí, o primeiro documento que vai ter anexo é uma cópia do meu diploma de graduação em fotografia. Ah, eu fiz um curso de fotografia artística online. Eu vou colocar logo na sequência, então, o certificado da fotografia, do curso de fotografia artística online. Eu fiz uma exposição, né? Aí, o que serve aqui de comprovação? Eu coloquei aqui para vocês. Então, no geral, né, o portfólio ele vai ter, se for o modelo do município, você vai esperar o edital para ver como é. Se não, você pode seguir mais ou menos esse modelo que é bem simples, mas funciona. Então, na primeira imagem, vai ter lá a sua foto, uma foto em destaque, né? E vai ter seus contatos ali, né? Seu e-mail, sua rede social, vai estar tudo ali. Depois vai ter uma introdução ou uma declaração de artista, né? Você pode escrever em primeira pessoa, falar eu, né? E contar ali rapidinho a sua história, ou você pode fazer em terceira pessoa, falar de você na terceira pessoa. Então, por exemplo, Natália Vieira, bióloga, artista visual, tal. Pode usar eu ou pode usar, né, ela. Ou ele, né, no caso. E depois você vai colocar uma bio, né, com as suas informações principais. Foi mais ou menos o que eu mostrei aqui para vocês. Então, as minhas formações, as minhas experiências, né, então, aí você vai listar tudo que você já fez de mais importante dentro da área cultural. Se for coisa que não está relacionada, não precisa colocar, tá? Então, você coloca todas as suas formações. Comece do mais, da formação melhor, sabe? Tipo, uma graduação, uma pós-graduação, depois você vai para os cursos livres. Se você fez exposições, coloca, lista suas exposições. Lembra de colocar por ordem de data, né? Ordem cronológica, que isso ajuda bastante o avaliador e ajuda também você a organizar depois os comprovantes. Enfim, você vai colocar suas principais experiências ali nessa bio também. E depois vem as comprovações. Aí você pode colocar todos os certificados que você listou, declarações, né? Às vezes você vai num lugar e não te dá um certificado, mas dá uma declaração. Ah, fulano de tal fez uma exposição, tal, em tal data, assim, assado, e assina. Essas declarações também servem como comprovação. Você pode colocar, se você não tem, tá, Natália, eu não tenho um certificado ou declaração de uma exposição que eu fiz, mas eu tenho as fotos. Ótimo, essas fotos também servem. Então, você vai organizar essas fotos numa página e colocar legenda, exposição, tal, realizado em tal lugar. Quanto mais informação você colocar, mais fácil dos avaliadores ali comprovarem que você realmente fez. Também serve se você tiver cartazes, né? E outros materiais que foram usados para divulgação. Foi o caso aqui, ó. O André, né, que produziu essa arte, ele produziu essa arte para divulgar meu bate-papo. Então, mesmo que eu não tenha um certificado dessa ação que eu estou fazendo hoje, se eu tenho essa foto aqui, essa imagem, e tem, por exemplo, um print da tela, que está todo mundo aqui no Meet, eu comprovo que eu fiz. Tá? Então, isso também vai servir para o portfólio de vocês. Para cursos, oficinas que vocês ministraram, exposições, né? Então, cartazes e outros materiais. Também, acho que tem alguém com o microfone ligado. André, se puder verificar. Também serve como comprovação. Reportagens na imprensa, né? Então, jornal, revista, tanto impresso quanto online. Tal artista realizou uma exposição assim, em tal lugar. Você tem a cópia lá daquela matéria, também serve como comprovação, tá? Premiações, seleções, tudo isso que você tiver, um e-mail. Se você tem um e-mail falando que você foi premiado, que você foi selecionado, também serve como comprovação. E aqui eu coloquei também as cartas de anuência, né? Porque vamos supor que você fez uma ação num determinado lugar. A carta de anuência é uma carta que o estabelecimento te dá, mostrando que ele tem interesse, que ele autoriza a sua ação naquele local. Tá? Então, essa carta de anuência, ela também serve, dependendo do edital, para pontuar. E aí, o que é interessante? Essas coisas, elas pontuam. Lembra que eu falei que é uma premiação? Como que eles vão escolher, então? Tem um monte de artista, né, que se inscreveu no artigo 8º. Como que eles vão selecionar? Suponhamos que tem 20 vagas e 50 pessoas se inscreverem. Como que eles vão saber quais serão os 20 selecionados? Geralmente, os editais vão ter esses critérios de pontuação, tá? Então, é relacionado ao seu portfólio. Então, quanto mais material você tiver para comprovar o que você fez, mais pontuação você vai ter. Geralmente, no edital, eles colocam uma tabelinha do que vale cada coisa. Então, certificados de curso que você fez, vale tantos pontos cada um. Exposições que você fez, vale tantos pontos cada um. E, no final, a comissão que vai avaliar seus documentos vai te dar uma nota, né? E aí vai classificar todo mundo, tem 50 inscritos. Os 20 com maior nota vão ser contemplados, tá? Então,
Isso é bem comum em vários tipos de editais. Você tem que apresentar o seu portfólio e isso valer pontos, né? Isso ser considerado na nota. Mesmo se for o caso de fomento, lembra que eu falei para vocês lá que tem o fomento? Que aí nessa modalidade você vai escrever um projeto de algo que você vai fazer. A comissão avaliadora, ela também pode pedir o seu portfólio para avaliar se você tem competência técnica para fazer, se você tem alguma ligação com o tema que você está propondo, ou mesmo para pontuar, né? Pode ser um critério de desempate, pode ser um critério de pontuação. Aí, o que eu falei para vocês, enquanto não sai o edital, a gente fica muito no campo das ideias, tá? Mas eu tentei trazer aqui para vocês, assim, pelo menos o que dá para vocês já fazerem agora, para começar a se organizar, e mais ou menos aí o que vocês vão precisar apresentar nessa inscrição, tá? Para que vocês consigam ter um tempinho aí para se organizar, porque eu acho que os editais não vão ficar muito tempo aberto. Então, tem prefeitura que pede a inscrição impressa, e aí você vai ter que montar isso do jeitinho, os documentos que eles disponibilizarem, ficha de inscrição no formato que eles derem, e mais as cópias de todos esses comprovantes, né? Seja foto, certificado, tudo isso que eu postei para vocês. Tem prefeitura que vai pedir impresso, então você vai fazer lá seu bloquinho, né, de inscrição com as comprovações e vai entregar pessoalmente. Ou tem município que vai fazer online, tá? E aí o online vai depender se é um formulário, se é uma pasta no Drive. Aí também, como eu falei, não tem como eu saber sem ver o edital. Mas eu queria, assim, pelo menos que vocês entendessem. Vocês podem participar, vocês podem ter acesso tanto no artigo 8º, que é prioritariamente, prioritariamente não, ele é para todos os artistas mesmo, de fato, né? E é especialmente para quem não é do audiovisual. Então, esse aqui, com certeza, vocês podem participar. E talvez, dependendo do edital e dependendo do perfil de atuação, da vontade de vocês, vocês também podem participar do artigo 6º nesse inciso 1, que é apoio às produções audiovisuais. Vocês podem propor, junto com um grupo, junto com alguém que vocês conhecem que é do audiovisual, junto com outras pessoas, propor uma produção, tá? Vai ter uma pessoa só para fazer inscrição? Pode ser você vai ser o proponente. E aí você vai usar o recurso que tiver disponível para poder organizar essa produção. A questão do recurso também não tem como saber sem ver o edital, né? Porque cada cidade tem um valor que recebeu e cada cidade vai organizar essa distribuição de uma forma diferente. Então também não tem como eu falar para vocês, olha, é 5, é 10, é 20, não tem como saber, só saindo do edital. Mas, assim, o importante que eu acho que né, vocês precisavam saber, que eu trouxe foi isso. Então, eu deixo agora esse momento para a gente tirar dúvidas. Eu sei que tem pessoas que já estavam com a mão levantada. Deixa eu ver o que tem aqui no chat enquanto isso. O Adriano levantou a mão. Foi, André. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Só tentar colaborar com a Natália também no que a Natália falou. É importante aquela reflexão que ela faz da nova dimensão da cultura, né? O esforço foi feito lá no Ministério da época do governo do ministro Gilberto Gil, quando se começou a discutir essa coisa do Sistema Nacional de Cultura, Sistema Municipal de Cultura, e que depois houve um break, né? E essa redimensão da cultura, trazendo um aspecto simbólico dela, o aspecto econômico e o aspecto social, ela realmente amplia o conceito de cultura, né? Antes era uma coisa muito estreita o nosso conceito de cultura. Cultura parece que era aquilo que se produzia fisicamente. E aí os mestres, por exemplo, as culturas tradicionais dos quilombolas, dos negros, né, os mestres, as benzedeiras, ficavam todas esquecidas como não sendo elementos da nossa cultura, quando de verdade são. Isso é um fato importante. E aí eu aconselho quem puder encontrar o livro, é um livrozinho que foi distribuído pelo Ministério da Cultura, o decanato da cultura, né? O plano decenal da cultura, que era para ter sido implementado em 2020, e infelizmente não chegamos a isso. Com relação a Paulo Gustavo, né? É importante entender de por que tem mais dinheiro para um lado do que para o outro. Porque, na verdade, são duas fontes de recurso que vêm dali Paulo Gustavo. A maior aporte de recurso é da Ancine. É o dinheiro que vem do cinema, que estava lá parado por muito tempo. Daí porque 72% dos recursos, na verdade, nem 70%, vai ser direcionado para o audiovisual. Porque o maior aporte de recurso é do audiovisual. E os outros 30%, 28% vem do Fundo Nacional de Cultura. É tanto que os municípios eles estão recebendo dinheiro em duas contas distintas. Uma do audiovisual, outra do Sistema Nacional de Cultura. Né? Todo município vai receber em duas contas.
esse recurso. No audiovisual, é importante realmente ter atenção e participar, porque é lá onde vai estar o dinheiro, gente. Não adianta. É lá onde vai estar o dinheiro. Geralmente, o que eu tenho visto aqui na Paraíba, pela experiência da gente, é que os municípios têm feito como? Eles têm aberto no edital com um valor mais lá em cima, para quem é profissional, para quem já tem experiência, e aí tem uma série de requisitos, tem que ter uma empresa que já tem um expertise na área e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eles estão flexibilizando, porque a lei diz que tem que ter aos novos, né? Então, o município não pode deixar de botar um edital para os novos, ele tem que botar. A lei diz para quem já faz e para quem quer começar a fazer. Então, o município não pode se negar a botar uma faixa de valor para quem quer começar a fazer. A nossa experiência aqui na cidade, como é que saiu o nosso edital? No inciso 1 do audiovisual, saiu 2 valores de R$ 50.000, para quem já tem a expertise de trabalhar com audiovisual. Saíram 7 editais, 7 vagas de 20 mil, e aí serve documentário, serve para quem quer iniciar um curta, esse tipo de coisa. E saiu ainda uma outra rubricazinha menor, de quase R$ 3.000, só me engano, R$ 2.700, para você poder fazer em celular, tipo videobiografia sua. Você pega o seu celularzinho e faz uma videografia de 3, 4 minutos e apresenta e recebe o prêmio. A questão é que, para a videobiografia, no ato da inscrição, você já tem que estar com ela pronta. É só esse detalhe. Mas tem essas 3 possibilidades no audiovisual, né? Nesse tal do inciso 1. No inciso 2, o que vem para apoiar a criação de cineclubes, cinemas itinerantes, tem um problema enorme, porque a lei prevê a criação disso, no entanto, a lei não prevê o uso do recurso para investimento de capital. Ele só pode ser para custeio. Então, isso inviabiliza qualquer ideia de quem queira criar na sua cidade, por exemplo, uma sala de cinema, um cineclube, porque você não pode comprar cadeira, você não pode comprar projetor, você não pode comprar nada. Você só pode gastar com custeio, você pode alugar a cadeira, você pode alugar um projetor, você pode alugar as coisas, mas não pode comprar. O dinheiro da Paulo Gustavo ela não é para investimento de capital, é só para investimento de custeio. Por isso que quando o Natália falava, né? Você lá atrás não tem expertise de fazer o filme, você contrata alguém para fazer o filme para você. Né? Você não pode comprar a câmera para você poder fazer a imagem. Não. Você tem que pagar quem já tem a câmera para poder, o cara que já tem a câmera, fazer. E isso vai circulando dinheiro dentro desse mercado, dessa lógica, né, do mercado de produção. E lá o inciso terceiro, que, para mim, o grande equívoco da Lei Paulo Gustavo está aí, no inciso terceiro do artigo 6º, quando bota a parte de formação, de fomento, a parte de formação, né, das feiras e tal, e é o que tem menos dinheiro. Dos 3 itens, é o que tem menos dinheiro. Gente, vamos ser honestos, vou pegar a realidade da Paraíba. No interior da Paraíba, as cidades não estão produzindo audiovisual. Então, aonde tem mais dinheiro, que é no inciso 1 do artigo 6º, vai sobrar dinheiro, porque não tem ninguém fazendo audiovisual nesse pequeno município. Deveria ter sido pensado que o inciso terceiro, o da formação, você poder aprender a fazer um roteiro de cinema, você poder fazer, sabe, como fazer um enquadramento com o celular, isso é que era importante dentro da lei. A sorte é que, não preenchendo as vagas, no tempo depois dos editais, caso não preencha as vagas nos editais, você pode remanejar entre esses 3 incisos os recursos. E é isso que eu estou apostando, que a gente possa, depois de abrir o prazo, a gente poder remanejar algum recurso para o inciso 3, e aí promover festival, promover mais cursos, promover formação, que é o que a gente precisa nesse momento nos interiores, e não de dinheiro para poder produzir. Ninguém está produzindo audiovisual no interior. Isso é uma viagem que o pessoal faz as coisas pensando no eixo Rio-São Paulo e esquece que o Brasil é um Brasil continental, né? Diverso, de outras realidades. E aí, infelizmente, a gente fica preso nisso. O inciso, o artigo 8º, realmente aberto para todos nós, vai ficar com uma beirinha de dinheiro desse tamanho, né? Desse tamanho. A maioria vai optar pelo prêmio, que o prêmio realmente é o mais fácil, é o mais prático para a gestão pública de poder trabalhar com isso, mas não vai contemplar todos nós. A lei não impede que eu me inscreva, por exemplo, no artigo 6º e no artigo 8º. Em nenhum momento a lei diz que eu não posso me inscrever. Então, o que é que eu aconselho? Dar os 2 tiros. Eu posso me inscrever para fazer um curta-metragem e posso me inscrever para o artigo 8º. Depois, sendo selecionado, eu vou ter que escolher um dos 2. Aí eu escolho o que for melhor para mim, né? Eu acho que isso é uma estratégia que a gente pode estar adotando. Essa coisa das videobiografias são práticas, né? São práticas. Aqui tem cidade que vai pagar R$ 5.000 por uma videobiografia, aqui perto do interior. Então, essa é uma coisa que a gente pode fazer. E a prestação de conta, na Paulo Gustavo, é uma coisa que está sendo muito legal, muito prática, porque é o produto.
não vai ter muito, mesmo quem está fazendo os editais de fomento, a prestação de conta é no final o seu curta. Você tem um prazo de 6 meses ou de 8 meses para fazer o seu curta, e o que você vai ter que prestar conta é do curta que você vai apresentar lá. Está aqui o produto, pronto, acabou-se. Não vai ter essa burocracia Depende um miúda. pouquinho do edital, né? Não vai ter essa coisa miúda de a gente estar prestando isso, de estar com conta, de estar com nota fiscal. Graças a Deus não vai ter essa burocracia. A lei não pede, pelo menos na regulamentação da lei, ela não exige isso. Ela exige que você apresente o produto final. Né? Você vai fazer o quê? É um livro, então você vai apresentar o final lá na ponta. O governo do estado aqui ainda não lançou os editais, realmente. Só alguns municípios que lançou o edital. E a gente tem que ver, pessoal, que a gente pode participar no município e no governo do estado. São duas fontes de recursos que são distintas no estado. Os estados recebem a mesma quantidade que os municípios do estado todo recebem. Tipo assim, se todos os municípios da Paraíba forem receber R$1.000, o estado também vai receber 1.000 para trabalhar. Então, a gente pode concorrer nas duas coisas. E um projeto pode ser complementado na outra instância. Por exemplo, eu tenho um documentário, mas os R$20.000 que eu estou concorrendo em Guarabira não é suficiente para me fazer o documentário que eu quero. Eu posso me inscrever com o mesmo documentário no governo do estado e complementar a ação que eu comecei aqui no município. A lei permite isso esse ano, que é uma coisa bacana. Permite também que o município execute recursos, né? Que é uma coisa que na Aldir Blanc não permitia. Esse ano a lei permite que, por exemplo, o inciso 2 do artigo 6º, o município pode se assoberbar e dizer assim, eu tenho um espaço, vou pagar esse dinheiro, vou aplicar esse dinheiro ali e vou criar uma sala de cinema no município. Eu acho que essa tem que ser a melhor estratégia para a gente, é botar o município para realmente se apropriar desse dinheiro, para que eles criem salas de cinema no Brasil afora, né? Pelo menos cineclubes, ou os cinemas itinerantes. Essa é uma possibilidade que a gente tem tentado discutir muito aqui no interior, de que as prefeituras tragam para si essa responsabilidade, porque aí eles conseguem depois comprar o projetor, comprar a cadeira, coisa que com o dinheiro da Paulo Gustavo a gente não vai poder fazer, né? Então, um pouco disso, eu acho que a gente tem que se preparar, esperar os detalhes sair, na verdade está certíssimo, mas quando sair, não se apegue apenas aos editais municipais. A gente pode concorrer nos dois, no do município e no do estado. E os estados sempre têm muito mais dinheiro do que no município. Sempre muito mais dinheiro. No estado da Paraíba, eu já estou vendo que mesmo no artigo 8º, as ações que o governo do estado vai colocar vão ser ações de âmbito coletivo. Tipo assim, um grupo de mulheres artesãs, elas vão ter que circular com o trabalho dela por 2 ou 3 municípios da região. Eles estão querendo estimular essas ações coletivas para ver se o pessoal começa a se agrupar mais. Não vai ser uma coisa individualizada. Como pode ser o prêmio no artigo 8º no município, que vai dar o prêmio de reconhecimento. Eu já vi que o governo do estado não vai adotar essa estratégia. Vai adotar uma estratégia diferenciada de fazer trabalho em grupo. Né? Essa vai ser uma tônica. Então, um pouco isso. A lei está aí, setembro está batendo na porta, já chega ao Aldir Blanc, e aí essa é uma lei para 4 anos, né? A gente vai ter mais 4 anos de lei, e aí a gente precisa se preparar realmente, pessoal, porque não tem como deixar passar esses detalhes na frente da gente, ano após ano, sem a gente poder acessar esses recursos. Né? Me recordo que eu visitei a Ivone na época da Aldir Blanc lá em Olinda, e fiquei transtornado quando eu soube que Ivone não acessou recursos da Aldir Blanc. A gente não pode deixar de acessar esses recursos. É recurso que vem para a gente tem, né, potencial para poder estar acessando, basta se organizar, e assim, o grupo serve para isso, gente. Na hora que alguém chegou a edital no meu município, sala e saiu, não sei me inscrever, procura apoio no grupo. Procura apoio no grupo. É para isso que a gente está aqui no grupo. E aí, André está aí para poder testemunhar. A gente pode estar fazendo essa ponte com vocês, de ler o edital de vocês, conseguir entender o edital de vocês e ajudar vocês a fazer a inscrição. Né? Agora, precisa ter tempo e a gente fazer isso, né, o mais rápido possível. Então, era um pouco isso que eu queria poder, né, numa fala rápida, para poder contribuir com vocês. Perfeito, Adriano, obrigada pela contribuição. Eu não aprofundei muito nessas questões da gestão, né, de como que a gestão vai organizar os recursos, para otimizar o tempo, porque eu não tinha muito tempo para falar, então eu foquei mais no que o artista pode fazer para acessar. Mas é muito pertinente, assim, enquanto fazedores de cultura, a gente tem que sempre participar ativamente da construção, da implementação das políticas públicas, para dar ideia mesmo, para sugerir, porque muitas vezes o gestor cultural, às vezes ele nem é da área, né? Ele nem tem experiência. Então, ele fica muitas vezes sem saber como fazer, como distribuir. Então, é super importante a gente participar de reuniões, de oitivas, acompanhar redes sociais da Secretaria Municipal, dos departamentos, e presencialmente, né? Quem tem dificuldade com tecnologia, vai presencialmente, pergunta, tira dúvida, eles são pagos para isso, a gente tem que pegar no pé, encher o saco e obter informação. Eu acho que assim, o divisor de águas, né, na questão das políticas públicas culturais, é a gente ter boa vontade,
porque, como o Adriano falou, vocês têm um grupo, né? E com certeza, sempre tem uma pessoa que tem mais experiência do que outra que pode colaborar, que pode contribuir. E eu acho que, assim, nós artistas somos bastante unidos, né? Em todos os espaços que eu participo, há muita união, tá sempre todo mundo, assim, muito com boa vontade de ajudar o outro a acessar. Por mais que editais são concorrência, mas não tem como, não é uma dica que você deu de portfólio para a pessoa que vai mudar a experiência que ela tem. Se ela já fez aquilo lá, você dá uma dica para ela ou não do que ela fazer ali para comprovar, não vai mudar. Ela, né, é o fazer artístico dela, é o mérito dela. Então, é muito importante a gente se apoiar. Tem aqui Coletivo das Mulheres, né, colocou. Eu dei um exemplo que aconteceu anteriormente com a Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, provavelmente. Não, eu nem prestei atenção. Mas a Lei Paulo Gustavo é a primeira vez, né, que ela vai ser implementada. Então, se eu falei, desconsiderem. Foi da Aldir Blanc que a gente teve a experiência anterior, que agora tem novamente, né, e vai por mais 4 anos. Tinha mais... Não, deixa eu olhar aqui as perguntas do chat primeiro, e aí depois eu já vejo quem estava com a mão levantada. Lu Morgado, né? Os artistas que já participaram de lives podem usar esse material para vídeo biografia? Depende do edital, né? Provavelmente o edital vai pedir para você produzir algo novo, tá? Então, eu acredito que não dê para aproveitar. Mas também, assim, se é um vídeo que é com celular, são poucos minutos, eu acho que é tranquilo fazer algo novo, específico, né? Eu acho que fica até melhor para comprovação mesmo do uso do recurso, né? Tá, e também isso, a qualidade da gravação, qualidade do áudio, né, que comentou aqui também, vai fazer sentido. A Patrícia, né, teve que sair. Para quem não souber sobre o projeto, inscrição, né, procurar quem do município sabe fazer. E, geralmente, os próprios gestores, eles disponibilizam esse espaço, né, para a gente consultar, para tirar dúvidas, perguntar. E se não disponibilizar, a gente vai com a cara e com a coragem, bate na porta e pergunta mesmo. Acho que a gente tem que fazer valer os nossos direitos, né? Algumas coisas a gente tem que cobrar realmente. Se não é de boa vontade que estamos fazendo, vamos lá cobrar para que aconteça. E a ideia da acessibilidade, que também é trazida na tridimensionalidade lá da cultura, é também sobre isso, né? A acessibilidade não é só para pessoa com deficiência, a acessibilidade é para pessoa que tem algum tipo de limitação. Então, se você tem uma limitação com tecnologia, você precisa que seja acessível para você. Se você tem limitação com compreensão de uma lei, o município tem que disponibilizar alguém para te explicar, alguém para te ajudar para que seja acessível. Então, a acessibilidade é isso, é dar acesso, né? Independente, não é só para pessoa com deficiência, com algum tipo de deficiência, é para pessoa que tenha uma limitação, seja ela técnica, de compreensão, enfim. E é isso, a gente tem que cobrar, fazer a nossa parte. Quem mais estava com a mão levantada, sumiu a lista aqui para mim, que queria fazer pergunta. Sou eu, Natália. Oi, André, pode falar, por favor. O Adriano já me respondeu uma, que era uma dúvida, essa questão de município e estado, né? Se eu posso... eu não quero me inscrever no município e já direto escrever no estado, então aí eu posso, foi o que eu entendi, né? Mas, na verdade, eu acho que o recomendado é escrever nos dois, porque Sim. o estado vai ser concorrido de qualquer forma, né? Sim. É mais recurso, mas também é mais concorrência. Uhum. Então, não, sim, eu entendi. É porque era essa dúvida, assim, sei lá, até se eu perder algo, ou então eu posso concorrer aos dois, né, ao mesmo tempo, né? Era essa dúvida. A outra coisa que você falou sobre a questão da premiação e a outra modalidade que Fomento. o fomento. Aí você diz a premiação não vai ter quando não tem uma contrapartida, mas é o quê? Porque na Lei Aldir Blanc tinha aquela coisa quando abria e dava uma obra, né, essas coisas. E agora o quê? Eles só vão dar o recurso, é isso, sem eles podem, né? Não sei. Podem dar o recurso e não pedir também nada? Aí eles avaliam o quê aí nesse caso? Eles vão avaliar seu portfólio, eles vão premiar o que você já fez, né? O seu fazer artístico. Então, pelo que já fez. Pelo que já fez. Então, é aquilo que eu falei. Eles vão pontuar o seu portfólio. Então, um artista que fez mais exposições, que teve mais premiações, ele vai ter mais pontos e ele vai chegar primeiro, né, na lista para ter acesso a esse recurso. Agora, depende da quantidade de artistas, depende de como vai ser, enfim. Às vezes um artista iniciante também consegue ser contemplado, né?
A ideia da classificação é só para ficar justo, né? Para que alguém que tenha mais tempo de experiência tenha maior pontuação e acesse prioritariamente o recurso. Mas a ideia da premiação não ter contrapartida é justamente por isso, porque teoricamente você já fez, né? Sim. Aí, só aproveitar a sua pergunta, aqui no nosso município, eles fizeram o plano de ação com tudo premiação. Então, o audiovisual, que é justamente onde tem mais dinheiro, ficou muito limitado, porque só quem já fez produção audiovisual que pode participar. A gente tinha comentado nas oitivas, a gente tinha pedido, solicitado para que colocassem fomento. Por quê? Porque aí, vamos supor, um ator, ele pode se inscrever com uma produção, né? Ele vai contratar a equipe e vai participar, vai concorrer. Só que ia dar mais trabalho para o município em 2 momentos. Porque, primeiro, quando você vai avaliar a proposta, você não avalia só o portfólio. O portfólio é fácil de avaliar. A pessoa fala tudo que ela já fez, comprovou, pronto, pontuou. Agora, quando é uma proposta, como que você escolhe, né? O município tem que contratar uma comissão de fora, alguém que não conheça os artistas, para não ter, né, aquela questão ética lá envolvida, para avaliar qual proposta é melhor. E aí classificar e ver quem vai ter acesso ou não, né? Então, o fomento... Perdoe, Natália, me perdoe, só falar por da sua fala, mas a vantagem da Paulo Gustavo é que, na Paulo Gustavo, ela disponibiliza até 5% do valor que vem para o município para ela trabalhar juntamente com as consultorias, né? Sim, e poder ter essas equipes. Só que aí o município tinha que ter se organizado antes, já tinha que ter feito o processo interno para contratar a comissão, porque agora não dá tempo, né? Se você for ver a parte burocrática para a liberação do recurso, para a contratação da comissão, para depois sair o edital, para depois a comissão avaliar, isso ia se estender muito. Então, os municípios que estavam mais organizados e mais com essa vontade de fomento, eles têm o recurso para contratar a comissão, mas eles já fizeram o dever de casa. Agora, os municípios que ficaram em dúvida, não sabiam se ia fazer fomento ou premiação, perderam um pouco o bonde. E aí, acho que foi um movimento meio que coletivo no interior, porque a gente viu vários planos iguais aqui, o de Batatais, né, que estava com premiação. E também o município, outra vantagem que eu falei, que é a questão do município ver isso como vantagem, porque aí não tem que fazer a prestação de contas, né? O legal da premiação é que você recebe o recurso e usa como você bem quiser, né? Então, cada município se organiza de uma forma, tá? Eu acho que colocar o inciso 1, que é da produção audiovisual, como premiação, é complicado para um cenário que você não tem tantas pessoas do audiovisual, porque é onde tem mais recursos. Embora, é o que a Adriana falou, sobrou recurso, o município pode remanejar para outros incisos, tá? Inclusive para o artigo 8º. Mas é um processo tão burocrático, desnecessário, que poderia ser evitado se tivesse um diagnóstico bem feito. Se o município conhece seus artistas, sabe a porcentagem que tem em cada área, e já faz essa distribuição de uma forma diferente, né? Já pode, por exemplo, no inciso 1, fazer mais editais, um edital para quem realmente é do audiovisual, um edital para quem quer começar, né? Que tem alguma capacidade técnica, mas que quer começar, não tem nada para comprovar antes. E para aqueles que vão fazer, por exemplo, produções com celular, facilita, mas tem que ser fomento, não pode ser premiação, né? Embora existe uma brechinha, que a premiação pode ser algo a fazer, tá? Você pode premiar a proposta, mas aí é um pouco mais complicado, aí vai envolver a questão da comissão, pode dar muita reclamação depois, né? Então, acaba que o fomento, ele era mais interessante para o inciso 1, por dar essa possibilidade de muitos artistas participarem, porque você ainda vai fazer. Aí você pode contratar a equipe para o que você não tem, você não precisa comprar a câmera, você contrata a pessoa que tem a câmera, igual o Adriano falou. E também, né, a questão de fazer algo mais interessante, com mais recurso. Agora, quando coloca como premiação, aí não tem jeito, é só quem já fez alguma coisa no audiovisual mesmo que vai poder acessar. Então, aqui em Batatais, eu acho que vai ficar gente de fora no artigo 8º, porque a gente tem muito mais gente para o artigo 8º, que é do público geral, né, dos fazedores de cultura, do que do audiovisual, e é onde tem menos recurso, tá? Mas vamos ver, né? Vamos esperar sair os editais aqui para ver como realmente vai acontecer, né? Mais alguém gostaria de fazer perguntas? Ninguém? André, tiramos as suas dúvidas?
Sim, Natália, obrigado. Eu tinha mais uma outra dúvida aqui, mas já foi sanada também na conversa. Né? Ah, legal. Obrigado. Mais alguém, gente? Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, ou levanta a mão ou abre o microfone e faz a pergunta aqui. Esse é o momento. Deixa eu novamente tentar ajudar de outra forma também, assim, André. Assim, eu acompanho aqui uma série de municípios na minha região. Eu acompanho 28 municípios aqui na região, implementando a Lei Paulo Gustavo. É um desafio enorme, enorme. E aí a gente tem que ter clareza de que a gente precisa, como conta está fazendo em Batatais, começar a saber como é que está o Conselho Municipal da minha cidade, porque uma das prerrogativas de todos os municípios que aprovaram seus planos de ação, e quando for aprovado, o prefeito ratificou, o município aderiu ao Sistema Nacional de Cultura. E quando ele aderiu ao Sistema Nacional de Cultura, ele assumiu o compromisso com o governo federal de, a partir de agora, até chegar ao Aldir Blanc II, de implantar o Conselho Municipal de Cultura, de implantar o Fundo Municipal de Cultura no seu município, né, para que a gente possa criar minimamente os mecanismos de ter o nosso Sistema Municipal de Cultura funcionando. É importante que a gente faça parte dessa discussão no nosso município, que a gente vá para dentro da formulação da política pública, porque não é fácil. Né? Formular política pública, em tese, perde tempo, mas é necessário. Algumas leis de conselhos aqui a gente está reformulando, porque tinha umas leis que travavam os atores que estavam dentro dos conselhos a não participar dos editais do conselho. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O conselheiro não pode ser avaliador do projeto que ele mesmo vai se inscrever, mas ele vai formular a política, vai trabalhar na formulação, e depois não vai participar disso, é injusto. Injusto. E a gente tem refeito algumas leis, a gente está revisando a lei, a gente está retomando a discussão que parou lá atrás, quando o governo Dilma saiu de cena, não estou falando de política, mas foi quando parou essa discussão da implementação do Sistema Nacional de Cultura, que a gente vinha construindo isso com o Gilberto Gil, que avançou muito na época do governo Gil. A gente tem tudo que a gente tem hoje aí montado, deve-se ao que o ministro Gil fez, né, com aquela discussão ampliada do Sistema de Cultura, e que a gente, no Aldir Blanc I se viu de como era importante aquela discussão, porque ninguém sabia como pagar as pessoas nos municípios. Foi um inferno ao Aldir Blanc I. Como pagar? De que forma? Como ninguém depois ir para a cadeia, depois que implementar a lei? Então, essas questões todas que pairaram durante a implementação da Aldir Blanc I, chega na Paulo Gustavo, a gente achava que ia estar mais equacionada, mas não está. Por quê? Porque os municípios não estão fazendo o seu dever de casa, que é o de implementar a política municipal de cultura, criar um plano municipal de cultura. O que é que o município quer para a cultura dele? Qual é o plano do município? É fazer um evento isolado, quando me der vontade de fazer? É assim, o prefeito amanheceu o dia com vontade de fazer um festival e faz? O secretário de Cultura, não, amanheceu o dia, não, eu acho que eu vou fazer um festival de música. Não pode ser assim. A gente tem que ter um espaço que é o Conselho de Cultura, um espaço que é um espaço democrático, porque ele é paritário, governo e sociedade junto nesse conselho, e aí a gente vai falar dialogar. Mesmo que eu não tenha assento no conselho, eu tenho voz, eu posso falar, eu não posso votar, é diferente, mas eu posso participar da reunião do conselho, opinar, propor, indicar. E na hora de votar, eu não vou votar, mas eu posso fazer o meu lobby dentro do conselho para que aquelas coisas que a gente acha interessantes serem discutidas e aprovadas dentro da existência do conselho. Então fica essa dica. Vamos para dentro dos nossos conselhos, vamos para dentro da nossa Secretaria de Cultura, porque a lei e os municípios ratificaram agora, com a Paulo Gustavo, o compromisso de implementar isso em todos os nossos municípios. Então, essa é outra coisa que a gente tem que fazer. As conferências municipais de cultura estão indo à porta. Gente, a gente vai agora para a nossa 4ª Conferência Nacional. Se a gente for pegar a saúde, a já deve ter bem com 30 não sei quantas conferências já feitas. A cultura vai para a 4ª. Olha como a gente está atrás. Olha como está atrás. A gente vai para a 4ª Conferência Nacional. A gente está sendo convocado a 4ª Conferência Municipal para ir para a Nacional. Então, a gente precisa se organizar nos municípios, né? Assim, eu sei que é chato, é cansativo, mas precisa fazer esse exercício. Exercício para poder nos fortalecer, porque dinheiro vai ter para todos nós poder acessar e poder, né, ter uma tranquilidade maior na nossa ação. Né? Um pouco disso. É isso mesmo. Perfeito, Adriano. Mais alguém que tem alguma coisa para falar? Alguma dúvida? A gente pode encerrar? Eu tenho, Natália, surgiu uma dúvida aqui. Antes de tudo, obrigado a você e o Adriano, que eu acho que esse papo, eu vou falar por mim, mas eu sei que muitos aqui vão pensar da mesma forma. Eu sou mais descansado nesse sentido da lei, não sei o que lá,
mas ouvindo vocês falar, aí me dá um entusiasmo, sabe, dizer, pô, a gente tem, é um direito nosso, não é, a gente não vai pedir nada, não é favor a ninguém, é nosso direito. Então, isso me dá um gás, sabe? E eu sei que está dando gás a mais outros artistas. Com isso, eu tenho duas perguntas, tá? Já vou fazer as duas para... Tá. Primeiro, a gente tem, assim, eu moro em Paraty, eu tenho que fazer tenho que estar inscrito em algum órgão, alguma coisa para ter o direito à lei, né? Essa é a primeira. E a segunda, o Adriano falou sobre o Plano Municipal de Cultura, o Conselho Municipal. Como é que a gente sabe, como é que a gente chega a esse conselho? Tá? São essas minhas duas dúvidas. Tá. O município ele pode sim fazer um cadastro de artista e no momento do edital colocar que só vai poder se inscrever quem está no cadastro do município, mas, como o Adriano falou, né, a cultura ainda anda a passos lentos no Brasil. Eu acho difícil que um município tenha um cadastro tão perfeito, atualizado, para fechar que no edital só vai participar. O que aconteceu aqui em Batatais? Aqui a gente abriu um formulário, porque, na verdade, foi assim, a gente começou esses bate-papos com a gestão, né, de forma online, pelo Meet, eu, o Rodolfo, que é gestor cultural também, o Luciano Dami, desde o ano passado, né? Então faz muito tempo que a gente vem discutindo e a gente já tinha falado, olha, precisa fazer um diagnóstico, precisa de um formulário, de sugestão. Coloca no formulário uma pergunta para saber quem tem interesse em ir para o audiovisual, porque aí vocês conseguem organizar o recurso, mas não fizeram. Aí na última oitiva, assim, perceberam, ficaram assim, né, no desespero de ver que não tinha como distribuir o recurso sem saber as áreas dos artistas e tudo mais. Então, o que eles fizeram? Disponibilizaram um formulário de última hora e para usar como referência, tá? Então, esse cadastro agora, ele vai ser permanente, ele vai estar sempre aberto, a pessoa pode entrar e fazer. Não vão limitar a participação nos editais, mas é importante que a pessoa faça. Então, o que eles vão fazer? Quando a pessoa fez a inscrição, não tinha o cadastro, vai fazer a pessoa fazer o cadastro na hora. Olha, você não tem o cadastro formulário? Então faz, porque esse dado ele é super importante. Mas você vai ter que olhar no edital, ver se existe essa limitação ou não. E aí, já respondendo a sua pergunta, como que eu sei se tem esse cadastro ou não, e como que eu sei Conselho de Cultura, plano e tudo mais? Tem que ir no órgão responsável do seu município. Tem que descobrir, é uma secretaria de cultura, é um departamento de cultura que tem? Né? Liga na prefeitura e pergunta, olha, o que tem? Se você não sabe, vamos supor que uma pessoa que não sabe, não sei se é secretaria, se é departamento, o que é? Liga no número geral da prefeitura e pergunta, olha, área cultural, quem que é responsável? Quem que é a pasta? Passa o telefone, liga, vai lá pessoalmente, conversa e entende, né? Pergunta, eu quero participar da Lei Paulo Gustavo, que perto está aqui na nossa cidade? Já tem edital? Tinha que fazer algum cadastro, né? Como que está o conselho? O conselho está funcionando? Que dia que é a reunião? Eu posso participar? Pode perguntar assim, mas é aberto a todo mundo, né? Você pode, só para puxar a conversa, mas pode, deve todo mundo participar. E, enfim, tem conselhos que nem o nosso aqui, a gente se reúne virtual, então é mais fácil para as pessoas terem acesso às reuniões. Mas é assim, gente, é ir perguntar, sabe? Quem não tem muita facilidade com tecnologia, vai presencialmente, gente. Vai na sede lá da secretaria, do departamento, do órgão que for do município que toma conta da cultura, e faz essas perguntas, né? Como que tá? Como eu participo? Olha, eu nunca participei, mas eu quero começar. É o melhor canal que vocês vão ter de contato com a gestão, tá? Tanto para saber se tem que fazer algum cadastro, para tirar dúvida, para participar do conselho, para ver se tem plano, tudo mais, tá? Deixa eu só me permitir, Natália. André, todo município, realmente, Natália tem razão, na Aldir Blanc 1, eles foram obrigados a fazer um cadastro, porque na Aldir Blanc 1, você precisa estar cadastrado em algum órgão, numa associação, no Mapa das Artes, qualquer cadastro nacional que você tivesse, você precisava estar na Aldir Blanc 1, era exigido no primeiro momento. Por isso que os municípios todos abriram um cadastro para poder cadastrar os seus artistas. E esses cadastros devem ser permanentes, como a Natália falou. Não pode ser uma coisa pontual de quando chega um edital. Não, tem que ser uma coisa que está aberta na página da Secretaria ou da Coordenadoria de Cultura, para que quando um artista chega, vai lá, acha e vai me acessar. Porque, por exemplo, se eu me mudar para Paraty, digamos, eu me mudei, eu vou querer fazer meu cadastro em Paraty. Então, se está lá, aberto, diga, mudei, cheguei agora, mas eu já me cadastro lá no município. E tem o Mapa das Artes, que eu aconselho a você, André, como tem a galeria, como tem o IMAN, a fazer o cadastro no Mapa das Artes, que é o cadastro nacional. Porque quando alguém fizer uma busca no seu nome, no Rio de Janeiro, lá no site do governo federal, vai achar sua galeria aí em Paraty. Então, o Mapa das Artes
eu acho que é Mapa das Artes, que é do governo federal. Ele consegue ter todo esse cadastro. E no Estado também deve ter algum cadastro. Não é obrigado realmente na Paulo Gustavo. Na Aldir Blanc, eles tinham tentado fazer esse pedido, os municípios fizeram esse levantamento pré-inicial. Eu acredito que devem estar ainda fazendo alguma coisa nesse sentido também, Natália, porque vai surgindo os novos, né, que vão ficando para trás. Então, assim, para esse momento, não. E o conselho, como a Natália falou, basta você olhar qual é, no organograma do site da prefeitura, qual é o órgão que tem. A Secretaria de Cultura liga para a secretaria tem conselho? Tem. Qual é o dia da reunião? Quando é que funciona? E pedir para participar. Não é proibido ninguém participar de forma alguma. A Edna levantou a mão, aí eu queria só fazer um pedido para vocês, que eu tinha combinado com com o André, da gente ficar até às 4h30, né? E como eu tenho os 2 pequenininhos, eu já assumi um compromisso com que minha mãe está cuidando de um, meu marido está cuidando do outro, então só para a gente não estender muito o horário, eu vou responder a pergunta da Edna, e aí a gente fica combinado assim. Outras dúvidas que forem surgindo, ou depois que saírem os editais, se vocês tiverem dúvida, vocês anotem, se tem um grupo, podem passar para a Com que ela me passa, né? E aí eu vou tentando ajudar vocês. De repente eu gravo um áudio para ser uma coisa mais dinâmica, é uma dúvida pontual, pode mandar, ela me repassa, eu gravo um áudio, explico para vocês, enfim, o que for possível contribuir, tá? Deixa só a Edna falar que ela já tinha levantado a mão. Bom, pessoal, boa tarde. Eu estou um pouquinho rouca, a minha câmera não está funcionando aqui direito, vou tentar. Na verdade, eu não vou fazer nenhuma pergunta. Aqui seria só para falar para vocês que eu participo do Conselho de Cultura e já participei de várias conferências. E aqui a Secretaria de Cultura, hoje nós tivemos uma reunião lá do Conselho de Cultura e ela passou um link para a gente no mês passado. E esse link, eu fiz um curso gratuito. Então, vocês podem fazer também esse curso gratuito para ser um conselheiro de cultura, ou se não quiser também, só para saber, né? E também participei da Lei Aldir Blanc, eu fui contemplada nos 2 municípios, Tapicerica da Serra e Embu das Artes. E eu tive que prestar contas e tudo, foi um trabalho, assim, muito difícil. Agora, aqui em Tapicerica, eles vão colocar umas pessoas para poder estar ajudando a gente, porque muitas pessoas ficaram de fora. E eu, como artista, fiquei muito triste, porque na categoria arte popular não entrou ninguém. E é só isso que eu gostaria de falar. E foi muito esclarecedor, gostei muito de tudo que vocês falaram aí. Só tenho gratidão. Muito obrigada. Eu que agradeço, Edna. Bom, gente, então é isso. Se tiver mais dúvidas, eu peço para vocês encaminharem depois, né? Eu espero que tenha ajudado aí minimamente vocês. Conversando com a Com, ela falou que às vezes muito artista não sabe, né, que tem direito, não sabe que pode acessar. Então, assim, eu não foquei muito nessa parte da gestão, porque a gente tinha um tempo mais curto, combinado para conversar. Foquei mais na participação de vocês enquanto artistas. Mas, se vocês quiserem também um dia bater um papo sobre mais essa parte da gestão, aprofundar um pouco mais na participação, né? A gente pode abrir um diálogo maior, né? Inclusive, o Adriano contribuiu muito, né, com esse olhar da gestão, que é super importante, né, da nossa participação enquanto artista. Mas como a gente está aqui num momento que os editais já estão para sair, eu falei, não, tem que socorrer o que já está em andamento, tentar trazer informação para que eles consigam acessar o recurso, que é o mais urgente agora. E depois, isso serve como um alerta, né, para a gente começar a se interessar mais, participar mais, para não perder o bonde, para não perder nenhuma oportunidade boa que possa surgir. Inclusive, essa questão de escrever projetos é importante, porque a gente tem outras leis de incentivo, né? Por exemplo, a Lei Rouanet, que eu citei, a gente tem no Estado de São Paulo o PROAC, que são permanentes, né? Que todos os anos, todos os meses, vocês podem se inscrever, você pode fazer captação de recurso, tem todo ano os editais, que aí é um concurso, né? Você escreve seu projeto, então é algo que vocês precisam começar a pensar também, né? Escrever o projeto fazer um projeto bem escrito, porque isso ajuda vocês a acessarem outras políticas públicas culturais, tá? Então, espero que tenha ajudado um pouquinho vocês, e no mais, se tiver mais alguma dúvida, como eu falei, pode mandar para a Com, que ela me repassa, e eu vou ajudando vocês, tá? É isso. Obrigada, André. Obrigada, Com. Natália, em nome do grupo, eu quero te agradecer muito, e eu tenho certeza que contribuiu demais com a gente, e a gente vai... A Adriana é um dos administradores do grupo também, né? Junto comigo, com a Lu Morgado, e temos outros que colaboram também. E eu acho que esse foi o ponto de
o pontapé inicial para a gente sempre começar diariamente incentivar o nosso grupo a utilizar, principalmente assim, principalmente não, inclusive eu, né? Eu só tenho a agradecer. O Adriano, desde a Aldir Blanc, puxa a minha orelha, mas dessa vez eu vou tomar vergonha e vou atrás. Eu quero só agradecer, viu? Parabéns, foi muito esclarecedor. Eu que agradeço, gente, o convite.